Bom, a gente falou, né, algumas semanas atrás, sobre a função do compressor, né? A gente falou, deu um overview na turbina, mas a gente falou também a função do compressor, que é trazer ar para dentro da máquina, para a câmara de combustão. Então ele consome muita energia mecânica e então ele faz o trabalho de trazer o ar até a câmara de combustão. Uma vez que o ar chega na câmara de combustão, agora o combustível oxidado, né, seja combustível líquido, gasoso, seja álcool, diesel, gás natural, gás pobre, gás rico, não importa. Ele vai oxidar e aí ele desprende uma quantidade muito grande de energia, e essa quantidade de energia que sai da câmara de combustão, ela sai em forma de pressão e principalmente temperatura. Então, é o que nós chamamos de um salto entálpico, e é muita energia. E agora eu tenho uma finalidade na turbina, ou seja, através dos nozzles e as blades, eles vão converter essa energia térmica em energia mecânica. Haja visto que eu não tenho nenhum proveito para tirar da energia térmica, a não ser convertê-la em energia mecânica, e essa energia mecânica ela aciona o eixo, que vai trazer ar através do compressor. Então, a finalidade básica da turbina é justamente converter energia. Ela converte energia química, térmica, né, do combustível ali, daquela massa de gases, em energia mecânica. E aí agora, essa energia mecânica que está, né, na roda do eixo, ela então vai ceder energia para que o compressor traga mais ar. Observe que o compressor, a gente já falou isso, ele precisa ser muito eficiente, porque se ele tem baixa eficiência, ele consome ainda mais energia da própria turbina. Então, quanto mais eficiente for o meu compressor, menos energia eu gasto na turbina para acionar o compressor. Algumas turbinas de um único eixo, né? Principalmente as heavy duty, as turbinas muito grandes, ela tem um único eixo. Mas é comum você ter turbina que tem 2 até 3 eixos, né? Um exemplo clássico é a LM6000, que é uma máquina da GE, uma máquina aeroderivada. Ela tem 2 eixos, um eixo gira 3.600 e o outro gira a 10.300 RPM. Enfim, é importante você saber que a energia térmica, agora convertida em energia mecânica, ela vai ser usada para trazer ar para dentro da máquina, porque ela aciona o eixo do compressor. O remanescente, então, aciona a minha carga, a minha turbina de baixa, alguns vão chamar de turbina livre, não importa o nome que você vai chamar, mas essa energia remanescente também vai passar pela turbina de baixa e vai acionar a carga. Se nós olharmos a turbina, algumas turbinas são de 2 estágios, outras são de 5 estágios, depende do projeto da máquina. Mas ela é dotada de uma maneira muito simples. Ela vai ter um nozzle ou as palhetas extratoras, que agora os gases passam, e aí, passando por elas, aceleram esses gases, e com alta velocidade, eles vão incidir sobre as palhetas, chamadas de blades. Algumas máquinas, alguns fabricantes vão chamar de bucket, mas esses gases acelerados agora pelo nozzle, eles vão incidir sobre as palhetas, vai fazer com que ele, né, ceda essa energia de impacto e vai girar essa roda de palheta. Então é importante a gente olhar que esse fluxo de gases, ou por onde passam os gases, ele precisa ser muito bem cuidado. Por quê? Porque os gases que passam ali em alta temperatura, produzem energia, que transforma energia, eles também tendem, né, a exigir muito desses materiais. Por isso é comum, né, que a vida útil de uma turbina muitas vezes seja limitada através da vida útil da seção quente e mais diretamente da parte da seção quente, por onde ela converte essa energia. Observe uma coisa: se na câmara de combustão meu problema maior é a oxidação pela alta temperatura, na turbina eu tenho um grande problema. Por quê? Porque além da alta temperatura, alguém ligando para mim aqui, além da alta temperatura, eu tenho uma exigência muito grande de energia mecânica. Por quê? Olha, às vezes a máquina está girando a 10.300 RPM.
Imagine a força centrífuga. Imagine o quanto que ela está tensionada. Então, uma palheta com altíssima temperatura, com um grande nível de estresse e exigência, ela tende, né, a deteriorar, a romper, a entrar em falha. Então, o cuidado com a parte da turbina é algo fundamental para qualquer técnico de manutenção, qualquer engenharia de manutenção, a gente poder observar essa parte quente aí. E aí, o recurso que a gente tem para aumentar a vida útil de uma turbina é justamente investindo em material. Os materiais usados na turbina são ligas de níquel, não muito diferente da cama de combustão, mas você vai usar também as ligas de níquel, ligas de cobalto, são as chamadas superligas, e que elas resistem a altíssimas temperaturas e têm, né, aliado a si, essa capacidade, né, de não deteriorar e conservar, né, sua resistência mecânica em altíssima temperatura. A outra coisa também que nós podemos ver em turbinas como elemento para aumentar a vida útil das palhetas, dos noses, é a canalização interna para refrigeração. Todo esse material que a gente não tem aqui, né? O recurso, eu não consigo pelo Instagram mostrar para vocês, mas no curso que a gente dá lá de turbomáquina, a gente pode mostrar através das fotos, dos exemplos, até mesmo de uma palheta, os orifícios internos e como que elas podem, né, refrigerar. Então, quando eu tenho esses dutos internos, o ar que deriva do compressor, ele então entra por dentro das palhetas e então ele promove a refrigeração. E com isso eu consigo aumentar muito o tempo de vida útil de uma palheta, né? Então é fundamental. Ao mesmo tempo que isso passa a ser um desafio, né? Porque se você não filtra bem o ar, se você não trata o combustível, muitas vezes esses orifícios acabam sendo obstruídos, o que faz com que a sua vida útil do equipamento diminua drasticamente. Em outra oportunidade a gente fala mais sobre o cuidado com o ar, com o combustível e o impacto que ele tem na seção quente da máquina. A outra coisa que a gente pode observar no tratamento e cuidado de uma palheta, numa seção quente de turbina, é a proteção, né, contra a corrosão. Todas as palhetas, né, toda a seção quente da máquina, ela é tratada para que ela desenvolva com a temperatura uma camada de óxido. E esse óxido, ele é como uma camada passivadora. Não sei se você já viu, mas às vezes você tem um metal que oxida, mas ele não desplaca o óxido, né? Ele fica como se fosse uma pintura. E ali ele impede que o oxigênio penetre e continue o processo de deterioração do material. Então é importante a gente conhecer o processo de corrosão e de oxidação, são fenômenos diferentes, né? Mas na maioria das vezes ele acaba sendo tratado de uma forma única, mas quando nós olhamos a oxidação é o fenômeno que o oxigênio, por difusão atômica, ele reage, né, lá dentro do substrato das palhetas e ele promove, né, uma camada de óxido. Se esse óxido ele fica então aderido, ele de certa forma ele passiva, porque ele não deixa mais oxigênio entrar e roubar, né, o elemento do qual ele tem afinidade, né? Mas ao mesmo tempo, né, você tem outros elementos. Por exemplo, em plataformas marítimas você tem muito sal e muitas vezes esse sal fundido ele destrói essa camada de óxido, abrindo um caminho para uma oxidação muito violenta. Ela é chamada de corrosão a quente. Tem o tipo 1 e o tipo 2, de acordo com a temperatura, mas ela é muito agressiva. Ela é conhecida por ser uma corrosão acelerada, né? Principalmente quando ela encontra, né, essa janela aberta, que é o óxido que é removido, muitas vezes pelo NaCl, que é um composto muito comum em plataforma. Então, observe que para você cuidar bem de uma turbina, começa cuidando bem
do ar que você vai admitir para a máquina. Se você não tem um bom sistema de filtragem, certamente você vai ter muito problema na parte da seção quente da máquina. Outra questão também que é muito importante de você tratar é o enxofre. Se você tem combustível bom, você tem longevidade maior da seção quente da máquina. Se você tem combustível ruim, você tem uma degradação violenta da máquina. E o enxofre é o principal elemento, né? É o principal inimigo. Por isso que uma cama de combustão que eu queimo gás sem o enxofre, ela tem uma expectativa de vida de 25 mil horas. Uma máquina que queima diesel com alta concentração de enxofre, ela tem isso reduzido mais da metade. Então, quem cuida dos equipamentos deve sempre ter atenção no cuidado do combustível, né? Filtrando, tratando, tirando o enxofre, tirando água, né? Às vezes no próprio combustível vem muito sal, é a combinação perfeita, né? Sal mais o enxofre é sinal de acabar com a sensação quente da tua máquina. Um outro ponto, né, que a gente pode olhar numa turbina, e aí passa a ser uma atitude de cuidado, né, é a inspeção. Quanto mais inspeção você tem no equipamento, melhor você conhece a vida útil dele, se ele está degradando, a velocidade que ele está degradando. Então, você pode fazer isso através da boroscopia. A gente já falou, o mesmo equipamento que vai fazer a inspeção no compressor, na câmara de combustão, também na turbina. Certamente, seja lá qual for o fabricante, ele tem orifícios já desenhados para que você possa inserir, e com um videoscópio você pode observar, pode medir, né, registrar, filmar aqueles problemas. E então, com isso, você tem a oportunidade de forma preditiva, traçar, né, os limites e o tempo do equipamento, né, parar de manutenção, de operar. Haja visto que se você tem um dano na seção quente da máquina e você não para o equipamento, você pode ter despalhetamento, você pode quebrar, e você pode ter danos ainda mais catastróficos ainda, né? Então, inspecionar é fundamental. Normalmente o fabricante vai recomendar que você faça a cada 4.000 horas. Em alguns casos, em função de você já conhecer o histórico e já saber de uma degradação, se você faz uma boroscopia e encontra uma normalidade, uma trinca, né, uma erosão térmica, um problema mais grave, o que você vai fazer é reduzir o intervalo de manutenção, reduzir o intervalo de inspeção. O que você faria com 4.000 horas, você faz a cada 2.000 horas. Se está se agravando e você não tem outra máquina para trocar, então você pode fazer a cada 1.000 horas. Lembrando que quando você reduz o tempo, você aumenta o tempo de indisponibilidade do equipamento, o que certamente para o teu negócio é o pior, né? Imagine só você parando o equipamento por 2 dias a cada 30 dias. Então isso compromete, né, a entrega do produto, seja compressão, seja geração. Realmente é algo não muito legal. Então, é bom você fazer sempre na periodicidade. Mas o equipamento é novo. Faz assim mesmo. Porque você vai prever, né, se você está em uma velocidade de degradação muito grande, você pode verificar se o problema, né, é uma oxidação, se é uma corrosão, se é uma corrosão a quente, se é um problema do ar da combustão, se é do combustível. Você tem como tratar e evitar que a máquina, né, perca a sua finalidade, as suas condições operacionais. Por último, né, eu queria falar para você sobre os cuidados da operação. A gente falou sobre a manutenção, mas é importante também a gente ter um bom cuidado com a operação da máquina. E a operação da máquina é olhar filtro, olhar diferencial de filtro, olhar se tem filtro saturado ou às vezes colapsado. Às vezes você tem uma máquina que opera por um determinado tempo e você não faz um bom planejamento, uma troca dela, dos filtros, então o filtro começa a ficar sobrecarregado e porque ele começa a oferecer muita resistência, acaba ele colapsando, ou seja, ele pode se romper
e o que vai acontecer é que você vai passar agora com ar contaminado, com grande quantidade de sal para dentro da máquina. Então é um veneno para a seção quente da máquina. Você vai deteriorar. Normalmente, quando esse sal passa pela câmara de combustão, a temperatura é tão alta que ele está em estado de vapor. Mas quando ele vai lá na turbina, em que a temperatura, né, tende a cair, as condições de pressão e temperatura modificam, ele começa a gerar condensado, né? É o dew point dele, ponto de orvalho, então ele se deposita sobre as palhetas. Então, um problema que começou na operação. Um bom operador ou uma boa operação de máquina requer cuidados muito precisos sobre a condição de filtro. Você troca por orímetro ou você troca, né, por diferencial de pressão. De repente, na nossa próxima live, na próxima quinta-feira, a gente pode falar aí sobre o sistema de filtragem, né? Gastar um tempinho para a gente bater um papo sobre cuidado do sistema de filtragem. Outra coisa também é o combustível. É você ter um bom cuidado com o combustível. No recebimento, a gente já falou isso na outra live. Se você não acompanhou, né, na quinta-feira passada tem uma live aqui no próprio Instagram que a gente vai falar sobre o cuidado com o combustível numa câmara de combustão, o quanto que ele impacta. Então, desde o recebimento até o tratamento, recirculação, filtragem, pré-filtragem, pós-filtragem, para que você tenha garantias que o sistema de injeção de combustível seja, né, adequado. Então, isso é importante, né? Você ter um bom sistema de cuidado de combustível. A outra coisa é a dosagem. Não adianta ter combustível limpo se você não tem controle. Então, toda máquina ela vai ter um PLC que vai ter controle de combustível da máquina. De acordo com a carga, você aumenta ou diminui a quantidade de combustível. E isso tem muito a ver com a vida útil do equipamento. Equipamentos que têm muita variação de carga, ele tende, né, a ter descontrole de temperatura. É bom os operadores também olharem o spread da máquina, diferença de temperatura, para que você não submeta o equipamento a um estresse muito grande. Por natureza, né, a seção quente já sofre pela alta temperatura, pela fadiga de alto ciclo, né, que a câmara de combustão ou os bicos de combustível, ele produz pulsação na câmara e além da força centrífuga da altíssima temperatura. Então é importante, né, que você tenha um bom controle do sistema de combustível para evitar esses danos maiores aí. Tá legal? Bom, eu não sei se tem alguma pergunta, acho que chegou aqui uma pergunta. Na sua visão, a geração de energia com essa tecnologia tende a crescer no Brasil? Bom, é uma boa pergunta, né? Eu não sou especialista em sistema de matriz energética, né? A gente tem uma tendência, né, o mundo inteiro de forma global, de ter uma matriz de energia limpa. Então você vai ter energia eólica, você vai ter a energia solar, então você tende a ter isso. Então, se você fosse pensar só pela energia, turbina a gás ela usa combustível fóssil. Então, nesse aspecto, não é a melhor energia para o planeta. Mas é fato que o consumo de energia ele aumenta muito mais de que tem aumentado a tecnologia para as energias limpas. É claro que no futuro você pode ter muitas outras fontes de energia renovável, de energia limpa, mas hoje, em qualquer país, você tem energia através da geração termoelétrica. Algumas são com turbina a vapor, caldeira, outras são com turbina a gás. Eu falo aqui do município de Campos, né, Rio de Janeiro, e aqui já tem uma geração de, acho que 1 giga, estão construindo a outra e tem projeto de instalar outra do lado, aqui no Porto do Açu. Praticamente é uma termoelétrica de 3 gigawatts. É uma grande termoelétrica. Nós temos aqui em Macaé, já em fase avançada de construção, temos 2 operando, que são aí quase mais de 1,5 giga. Quando você olha nas plataformas, todas as plataformas você tem geração. Desde as plataformas aqui do pós-sal como do pré-sal, você tem praticamente 100 megawatts instalado em cada uma delas. Não vejo no curto prazo, nem no médio prazo,
placas solares dentro do mar. Então, o uso de energia através da turbina a gás vai ser realmente uma realidade para os próximos anos aí, sem dúvida nenhuma. Não sei se tem outra pergunta. No caso de motores, né, turbinas, né, que têm adição de água NOx, além de reduzir a emissão do poluente, podemos considerar isso como um recurso para aumentar a vida útil da seção quente? E é boa pergunta. Então, eu não sei quem fez essa pergunta, né, mas é certamente alguém que já trabalha com turbina, né? É uma pergunta para quem já trabalha. Bom, o recurso de injeção de água NOx, a gente pode, de repente, até tratar mais especificamente quando a gente falar de sistema de combustível, mas a injeção de água NOx, né, é um recurso não para aumentar a potência do equipamento. Ele usa esse recurso para você controlar a emissão de NOx. Né? O óxido de nitrogênio ele é altamente poluente e quando você trabalha com turbina a gás e altas temperaturas, você produz esse contaminante, esse poluente. Então, em máquinas que operam fora, né, das águas internacionais, que trabalham aqui, né, em termoelétrica, normalmente, né, os órgãos regulatórios eles determinam limites de poluente. E com isso você tem dois recursos. Ou você usa uma câmara de combustão Dry NOx, né, ou DLE, chamada câmaras de baixa emissão de NOx, né, e elas são chamadas de câmaras secas, justamente porque não usa água. Mas são câmaras bem complexas, né, que você tem que controlar a chama, a temperatura, através da dosagem de combustível. O outro recurso, que ele é muito mais fácil de controlar, é você injetar água junto com o combustível. Então, se você vai queimar gás, você tem um bico de gás, e lá junto com esse bico de gás, você também vai ter um bico injetor de água. É claro que você precisa de uma água especializada, né? É uma água desmineralizada, porque senão os contaminantes, né, mesmo que sejam sais minerais, aquilo que não faz mal ao seu organismo, em altas temperaturas, né, ele vai algumas vezes, né, depositar sílica, né, cálcio, potássio, todos esses contaminantes, eles têm potencial de destruir a seção quente da máquina. Então você tem um custo alto de produção de uma água desmineralizada. Pode ser, né, por osmose reversa ou por filtros aniônicos e catiônicos, mas você precisa qualificar a água para injetar. E aí você, com uma água de boa qualidade, você consegue diminuir a temperatura da chama e com isso você consegue se enquadrar na condição operacional de baixa emissão. Aí a pergunta, bom, já que você joga a água, essa água se expande, e a gente sabe, né, que 1 litro de água, ele se expandindo, ele gera muita energia, se expande muito, né, em vapor. Com isso, você aumenta a potência da máquina. Então, algumas pessoas pensam assim, eu injeto água para aumentar a potência da máquina. Mas não é. O motivo de você injetar água é para que você reduza a quantidade de emissão de poluente. O ganho com o aumento da potência, ele é secundário e não é nem o objetivo. Por quê? Com a injeção de água, você tem alguns problemas do equipamento. Por exemplo, a eficiência diminui, porque quando você joga água, o esfriamento da chama, né, essa troca térmica, esse calor, né, latente, que é de transformação de fase, ele consome muita energia. Então, a máquina que injeta água, ela perde eficiência também. Além de que, você também tem uma degradação da vida útil do equipamento. Se você observar os manuais do fabricante, ele vai dizer que se você injeta água, a vida útil da tua turbina ou da seção quente, principalmente das palhetas, ela reduz. Reduz por um motivo simples, né? A quantidade de depósito, né? O impacto que tem, isso tudo tende a degradar. Então, responder de uma forma objetiva, né? A injeção de água ela é nociva à vida útil do equipamento. Porém, né? Ela traz outros ganhos
que aí entra-se na balança, né? O equilíbrio, o que pode melhorar. Quando a gente falar de combustível, né, de sistema de combustível, a gente vai ter mais ferramenta para explicar aí a injeção de água dentro da câmara de combustão. A última aqui é qual é a melhor temperatura do ar ambiente para ser feita uma boa compressão. Em temperatura muito baixa, a influência na compressão, em temperatura muito baixa na compressão passa a entregar na câmara de combustão. Bom, a gente pode também pensar sobre isso. Olha, a temperatura do ar ela tem uma influência muito grande na eficiência da máquina. Quanto maior a temperatura do ar de admissão da máquina, menos denso é o ar. E com isso eu gasto mais energia do compressor para comprimir. A gente já viu, alguns minutos atrás, que a energia que o compressor usa para comprimir esse ar, ela usa da turbina, que é, claro, derivado do combustível. Então, se você tem um ar quente, o compressor trabalha mais para trazer esse ar e você usa mais combustível para produzir essa mesma quantidade de energia. Por isso que quando você tem temperaturas menores, o ar é mais denso, você tem muito menos energia para comprimir e com isso você tem uma eficiência maior do equipamento. Algumas máquinas você vai ter até um sistema de resfriamento do ar da combustão. Você usa um sistema chiller para que você possa resfriar o ar de admissão e com isso você aumentar a eficiência do equipamento. É importante, né? A gente olhar aí no projeto de engenharia, ele vai observar ali o custo-benefício do que vale a pena. Tá legal? Então, de forma objetiva, temperatura do ar alta, baixa eficiência da turbina. Baixa temperatura do ar, melhor eficiência da turbina. Você vai me perguntar, no inverno é melhor para a máquina? Toda a vida. Toda a vida. A máquina no Rio Grande do Sul tem a probabilidade de gerar uma média de energia maior de que lá no norte do país? Positivo. Temperaturas menores, ar mais denso, mais compactado, mais moléculas de oxigênio por unidade de volume. O ar já está pré-compactado. E agora é só jogar para dentro da câmara de combustão. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui esse livro aqui, ó, Geração Termoelétrica. Se você já conhece esse livro, você certamente sabe que é um livro excelente para quem trabalha com turbina a gás. É claro que ele tem uma linguagem muito complexa, né? Ele é feito pelo pessoal lá da Unifei, Itajubá, né? E realmente o livro tem muito conteúdo. Eles são 2 volumes, então se você quer investir no seu conhecimento de turbina, adquirir esse livro aqui é uma boa ideia, tá bom? Geração Termoelétrica é um livro que eu recomendo para você. Acho que não é fácil de encontrar, né? Não vejo ele em tantos lugares, mas se você fizer uma busca pela internet, certamente você vai te ajudar a entender. Se você gosta de cálculos, né? Gosta de ver a performance, cara, o livro tem tudo, ele tem tudo. Ele tem muita coisa de valor aí. Mas também tem muito conteúdo informativo, né? Então, eu acho que vale a pena aí você conhecer esse material aí. Eu reconheço que na área de turbina não temos tantos materiais, não temos tanto conteúdo abundante assim para a gente poder estudar, né? Mas quem deseja estudar certamente vai pensar essas informações em um lugar, em outro e vai poder crescer aí no conhecimento. Eu encorajo a você uma coisa, né? Se você gosta de turbinas, se você gosta dessa área técnica, invista, né? Estuda, procura informações, procura na internet, acompanha as nossas lives aí. Sempre a gente vai trazer algum conhecimento a mais. Algumas pessoas têm perguntado, mas a gente pode ter um certificado para esse treinamento? Infelizmente não. Eu não posso emitir um certificado numa live que tem um número restrito de pessoas, que a gente não tem nenhum controle. O objetivo que a gente faz é simplesmente compartilhar aí o conhecimento, né? Compartilhar com você aquilo que a gente aprendeu. É uma longa
trajetória, né? Como já falei em outras oportunidades, sou apaixonado por turbina e por muito tempo, né, ficava garimpando informação daqui e dali, procuro em um lugar, procuro em outro, né, sonhar em encontrar uma turbina aberta e então ver os detalhes, tentar, né, pedir para mostrar o livro de novo. Olha aí, ó. Geração termoelétrica. Eu vou pedir a minha assessora aqui, escreva aí no chat aí e fixa ele. Geração termoelétrica é o nome do livro. Editora Interciência. Bom, e aí, ao longo de muitos anos, né, para a gente acabar conhecendo o equipamento, né? Olha aí, o João já até colocou aí, ó, o link aí no Submarino, né? Creio que já encontrou o livro aí, né? Então nem precisa colocar aí, tá bom? Se tiver dúvida aí, o João já está postando aí onde encontra o livro aí, né? Tem o preço aí, João? Coloca aí embaixo aí o valor desse livro aí, os 2 volumes, né? Mas então, pessoal, olha, ao longo de muito tempo, né, eu sonhava em estudar e conhecer, e eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né, esclareceram, mostraram, abriram, né? E eu digo que, como em qualquer área, né, algumas pessoas às vezes tiram um teto sobre a gente. E aí a gente pode olhar um pouco mais acima, e quando a gente chega lá encontra outro teto, e outra pessoa ajuda a gente a remover aquele teto, e a gente vai crescendo, né? É claro que se você está começando agora, né, poxa, é muito difícil. Eu também já pensei isso. Poxa, é muito difícil. Como que eu vou poder fazer um curso de turbina? E aí, né, a gente foi podendo aprender. Eu cheguei a iniciar esse treinamento justamente porque eu tive as minhas dificuldades para poder começar. Então, você já começa de um determinado ponto, né? Então, se entusiasma por isso daí, corra atrás, né? Procure se informar cada vez mais. Certamente o mercado requer bons profissionais. E pode ter certeza que é um mercado em expansão, né? Hoje um colega estava falando comigo, né? Ele falou assim, olha, rapaz, por que um mecânico de turbomáquina ele recebe mais do que muitas vezes um mecânico de automóvel? Por uma questão simples, né? Qualificação. Às vezes, para você se qualificar para mexer em um motor de combustão, tem tanta tecnologia, tem tantas ferramentas, é um conhecimento tão disseminado que se torna muito comum. E é aquilo, né? Aquilo que é raro custa mais caro. Então, como tem poucas pessoas especializadas, poucos cursos de turbina, então você acaba, né, tendo menos pessoas no mercado especializadas na área de turbina, e com isso, né, você acaba tendo a oportunidade de ter melhores salários. Também tem a ver com o custo do equipamento. Quanto custa um motor de combustão interna, né, e quanto custa uma turbina. Então, uma turbina aí 40 milhões. Então, é natural que alguém exija que alguém que vai trabalhar com turbina tenha treinamentos, tenha qualificação, né? Tenha condições de estudar mais. Então, valoriza, né, o conhecimento, o estudo, a metodologia, que você vai alcançar isso daí. Tá legal? Um pouco de cada vez, né? Você conhece um pouquinho aqui, ele certamente abre oportunidades de você conhecer um pouco mais, né? Eu tive a oportunidade de fazer o treinamento nos Estados Unidos, há um mês lá fazendo curso de turbina, mas eu só consegui ir para lá depois que eu dominei o que eu já conhecia aqui. Então, eu encorajo a você, né? Eu quero fazer um curso PhD em turbina. Primeiro começa conhecendo o básico, né? Como que funciona ela, como é que é o compressor, câmara de combustão, a turbina, no equipamento, começar a olhar o manual, né? Isso aí vai te dar condições de aprimorar o seu conhecimento. Tá legal? Tá joia? Eu procurei hoje eu fiz uma pesquisa, porque algumas pessoas estão pedindo muito, né? O certificado. Eu fui procurar hoje onde poderia ter treinamento com certificado. Confesso que eu não consegui achar. Eu procurei lá no Hotmart, que é um sistema de treinamento que tem, né?
online e não achei, né? Então, se alguém souber onde tem treinamento, né, fala para mim que a gente compartilha. No dia 15, né, a gente vai ter o nosso treinamento lá na igreja. Então, pessoal que tem a intenção de fazer o treinamento, provavelmente dia 1º de março. Dia 1º de março é que dia, Maria Eduarda? Vê para mim aí. Dia 1º de março, provavelmente eu vou abrir as inscrições. Segunda-feira, 1º de março, segunda-feira. Então, provavelmente, dia 1º de março, eu vou abrir as inscrições, tá bom? Mas serão 50 vagas, né? A inscrição são 2 cestas básicas. A gente já falou bastante desse projeto. É um projeto, o treinamento é presencial, né? Eu já tive aí o de acordo da FABERJ para emitir esse certificado, né? Então, eu vou abrir dia 1º, eu abro as inscrições para o treinamento 15 a 19, né? De 6 a 10h30 da noite. Então, a gente vai falar isso tudo aqui, muito mais, né? Com ilustração, né? Com estudo de caso, né? Com algumas oportunidades de a gente produzir conhecimento aí. Tá legal? Na próxima aula, a gente pode falar sobre o sistema de filtragem de turbina a gás. Por que é tão importante? Então, na quinta-feira que vem, você já fica gravado aí, a gente vai falar sobre sistema de filtragem de ar. Tá legal? E aí eu vou ver se eu trago algum caso, né, algum exemplo, algum problema. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a perguntar, manda para mim, né, que às vezes é de grande valor. Muito desses assuntos que eu trago aqui é porque mandam para mim no meu privado, né, no meu Instagram, essas dúvidas. Então a gente acaba compartilhando aí. Tá bom? Joia, pessoal. Então, semana que vem, quinta-feira que vem, às 22 horas, a gente tem mais uma live aí. Tá joia? Como toda live, a gente termina orando. Quero orar pela sua vida, pela sua carreira profissional, pela sua família. Tá legal? Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, esses 40 minutos que pudemos aqui, Senhor Deus, trocar o conhecimento. Quero que o Senhor inspire os corações. Peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui, ó Pai. Que eles tenham, Senhor Deus, proeminência na carreira, que possam crescer, sentir contentamento. Peço que abençoe a família de cada um deles também. Aqueles, Senhor Deus, que estão empregados, abençoe-os, torne próspero, felizes e contentes com o que têm. Aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, abra a porta de emprego. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima aí.